Olá, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem, tá? Então, nosso conteúdo de hoje é geometria. Você já pegou seu material? Ainda não? Pois eu vou dar um tempinho para que você se organize, tá bom? Muito bem, já se organizaram, tudo direitinho, então vamos lá. A nossa habilidade hoje é identificar e nomear figuras planas. Quais são essas figuras? Círculo, quadrado, retângulo e triângulo. Em desenhos apresentados em diferentes posições ou em contornos de faces de sólidos geométricos. Bom, esse é o nosso conteúdo de hoje. Você já conhece as figuras geométricas planas? Você já conhece? Ah, quem é esse verdinho aí? Olha ele aí animado, ele está dizendo, eu sou o quadrado. Vocês estão vendo aí o quadrado? Ó, eu sou o quadrado. E esse outro amarelinho aí, ele está dizendo que ele é o triângulo, eu sou o triângulo. E esse vermelhinho, eu sou o círculo. E esse azulzinho, eu sou o retângulo. Muito bem. Aí vocês já conseguiram identificar qual é cada um aí, né? O verdinho é o quadrado, o amarelinho o triângulo, o vermelhinho o círculo e o azul o retângulo. Muito bem, eles estão bem animadinhos, né? Muito bem, então vamos lá. Objetos que representam cada figura geométrica. Então eu vou trazer aqui para vocês objetos que representam figuras geométricas. E aí, o que você acha? Quais são os objetos que você acha que tem, que você conhece, que são iguais a uma figura geométrica? Olha só como é que nós vamos fazer essa atividade. Você aí vai fazer no seu caderno objetos que lembrem o círculo, tá bom? Eu não vou falar nenhum agora. Você vai aí imaginando, pensando, desenhando aí no seu caderno, anotando o nomezinho do lado. Aí eu vou dar um tempinho para que vocês possam pesquisar, ver aí na casa de vocês o que tem com esse mesmo formato, do mesmo jeito de um círculo. Aí eu vou dar um tempinho, você vai fazer e depois eu volto mostrando alguns que tem aqui e ver se alguns que você colocou aí é o mesmo que a tia Adriana trouxe, tá bom? Então eu vou dar um tempinho para que vocês possam fazer aí. Então vamos ver aqui, ó. Você vê aí que aí é um círculo, o círculo ele está aí vermelho, né, para vocês observarem bem.
Então, o que vocês colocaram aí de desenho? O que vocês têm do dia a dia de vocês que tem o formato de um círculo? Olha, eu trouxe alguns objetos. Vamos ver se alguns dos objetos que eu trouxe é algum que você desenhou aí, é algum que você imaginou aí? Então, vamos lá. Olha o primeiro aqui, o relógio. Esse relógio aqui, quando você observa, você vê que ele tem o formato de um círculo, não é? Quem tem um relógio desse em casa? Muita gente tem, né? Então, esse relógio, o formato dele é um formato de um círculo. Então, quando você vê o relógio, você vai ver que ele tem o mesmo formato de um círculo. Qual é o outro objeto que tem? Olha só, a bola. Quando você pegar a bola aí, você vê que o formato dela também é em formato de círculo, em forma de círculo, não é? Então, aqui nós já temos relógio e bola. Vamos ver outro. Olha só a pizza. A pizza aí também, ela tem o formato de um círculo. Algum desses objetos aqui são os mesmos que vocês pensaram aí? Ah, tenho certeza que sim, né? Porque esses objetos aqui são objetos do dia a dia de vocês, não é? Muito bem. Tem muitos outros que nós vamos ver no decorrer da aula, vários outros objetos com formato de círculo, tá bom? Então vamos para a próxima. Quem é que está aí? Qual é a próxima figura? O quadrado. Muito bem, tá aí o quadrado amarelinho. Vamos imaginar, vamos pensar aí coisas que você tem aí na sua casa ou que você vê que tem o mesmo formato de um quadrado. Vamos ver? Então você vai pensar, analisar, desenhar, escrever e já já a gente volta com algumas figuras, com alguns objetos que têm o formato de quadrado, tá bom? Muito bem. E aí? Você conseguiu identificar objetos que têm o mesmo formato de um quadrado? Será que o que vocês desenharam aí, escreveram aí, pensaram aí, são os mesmos que a tia Adriana trouxe para vocês? Então vamos lá. Vamos ver alguns, tá? Olha aí, um biscoito. Nós temos um biscoito quadrado. Olha o formato dele aí, ele tem os 4 lados iguais, não é? Então, se ele tem os 4 lados iguais, ele é um quadrado. Não é o mesmo formato do quadrado? Esse biscoito? Muito bem. Vamos para outro. Será que você pensou aí no biscoito? Então, vamos lá. Olha outro aí, esse quadro. Esse quadro com esse gatinho aí. Essa moldura aí desse quadro, ela tem o formato de um quadrado. Não é? Tem os 4 lados iguais. Você pensou em um quadro? Ah, então vamos lá, vamos para outro. Olha essa caixa aí de presente. Você olhando ela aí, você vê que ela também tem o formato de um quadrado. Ela tem os 4 lados iguais. Mas tem outros objetos, muitos outros objetos. Alguns desses objetos que a tia Adriana trouxe, você desenhou aí? Muito bem. Então, vamos para a nossa próxima figura. Que figura é essa aqui? Lá do que você já estudou. Isso é um retângulo. Lá no início, eu mostrei as 4 figuras geométricas planas, não foi? O triângulo,
o círculo, o quadrado e o retângulo. E essa aqui que eu estou apresentando agora é o retângulo. O retângulo, ele tem são 4, só que 2 é de um tamanho e as outras 2 de outro. Não é? São maiores, são 2 maiores e 2 menores. Diferente do quadrado, que são os 4 lados iguais. O retângulo é diferente, ele não tem os 4 lados iguais, ele tem 2 lados paralelos que são de um tamanho e os outros 2 de outro tamanho, tá bom? Olha a diferença do retângulo para o quadrado, não é? Então vamos lá. O que é que vocês vão fazer aí? Também vocês vão observar aí no seu dia a dia, no que você tem em casa, o que você observa que tem o formato de um retângulo. Pode ser que ele não esteja deitadinho assim, pode ser que você observe ele em pé, não é? Não está na horizontal, está na vertical. Pode ser que você observe algum objeto dessa forma, não tem problema. O importante é ter o formato de um retângulo, tá bom? Tempinho para vocês fazerem. Você pensou aí que tem o mesmo formato de um retângulo? Vamos lá para o que eu trouxe para vocês. Olha só, aqui é um celular. O celular, ele tem o formato de um retângulo. Vejam aí, olha, comparem aí, para vocês verem como tem o mesmo formato. Outro, essa carroceria do caminhão. Olha só a carroceria do caminhão, ela tem o mesmo formato de um retângulo. E essa carta aí, olha, esse envelope que você coloca as cartinhas, você vê que ele também tem o mesmo formato de um retângulo. Então, esses 3 objetos que eu trouxe são objetos que têm formatos de retângulo. Você colocou outro, muito bem, não tem problema. O importante é que você tenha entendido o que é um retângulo, tá bom? Vamos para a nossa próxima figura? Olha, aí tem o triângulo, né? Então, vamos pensar em objetos que têm o mesmo formato de um triângulo. Quais são esses objetos? Então, vamos lá. Você vai analisar aí, observar na sua casa, no seu dia a dia, o que tem com formato de triângulo, tá bom? Aí você vai desenhar e já já eu volto para ver se o que eu trouxe é o mesmo que você desenhou aí, tá certo? Só um tempinho.
vamos ver aqui o que vocês fizeram aí, o que eu trouxe comparar, ver se tem algum parecido. Vamos lá. Olha só, uma fatia de pizza, ela tem um formato de triângulo, não é? Essa placa aí de sinalização, um ponto de exclamação aí, ela também tem o formato de um triângulo. E as bandeirolas, elas também têm o formato de triângulo. Então, esses foram os objetos que eu trouxe para vocês entenderem alguns objetos, coisas que têm o mesmo formato de um triângulo, tá bom? Então, vamos aqui. Vamos contar quantas figuras geométricas apresenta aí nesse trem. Você observa o trem, aí você vê quais são as figuras que tem e conta cada uma. Você vê o que tem aí, tem quadrado, aí você conta e coloca quantos quadrados tem. Aí tem retângulo, você conta e coloca quantos retângulos tem. Tem círculo, se tem triângulo, tá bom? É assim que vocês vão fazer essa questão. Um tempinho para vocês responderem. Então, vamos começar a contagem aqui das figuras geométricas do nosso trem. Vamos lá. Nós vamos iniciar pelo quadrado. Então, vamos lá. Vamos ver quantos tem, ó. 1, 2, 3. Pronto, você observou que aí tem 3 quadrados. É só isso mesmo? É só isso mesmo. Então, você registra aí, 3 quadrados. Agora, nós vamos contar lá a próxima, que são os retângulos, tá? Vamos contar os retângulos. 1, 2, 3, 4. Aí você observou que também, aí essa figura retângulo, ela aparece 4 vezes nesse trem aí. Agora vamos para o círculo. 1, 2, 3, 4, 5. Aí você observou que aparece 5 círculos. Então, o nosso trem, ele é formado por 3 quadrados, 4 retângulos e 5 círculos. Entenderam essa questão? Entenderam o que eu quis mostrar para vocês? Aí nós temos um trem que ele foi formado só por figuras geométricas planas, só por círculo, quadrado, retângulo, tá bom? Muito bem, então vamos para a próxima questão. A próxima questão está perguntando aí, como eu falei para vocês, que no decorrer da aula ia trazer outros objetos com os formatos que eu apresentei para vocês. Então, quais desses objetos têm o formato de círculo? Aí você vai ver, vai fazer o X e já já a gente volta com a resposta. Então, vamos para a nossa resposta, né?
Quem tem o formato de círculo aí? Será que a mala tem um formato de círculo? A bola tem um formato de círculo? A TV ou a roda? Então vamos lá. A mala tem? Aí você diz, não, tia Adriana, a mala não tem o formato de um círculo. E a bola? Sim, a bola tem. Aí você marca a bola. E a TV? Não. A TV não é o mesmo formato de um círculo. E essa roda aí, de uma bicicleta? Sim, ela tem um formato de círculo. Então, quem você vai marcar aí? A bola e a roda da bicicleta. A calha da roda da bicicleta. Muito bem. Vamos para o próximo? Quais desses objetos, preste atenção, ó. Qual desses objetos tem um formato de quadrado? Vamos lá? Um tempinho. Então vamos aqui. Esse primeiro desenho aí, ele tem o formato de um quadrado? Sim. Aí você marca. E o segundo? Não, o segundo já vem aí com formato de triângulo, não é? E o terceiro? Também com formato de triângulo. E o quarto? Olha aí, um relógio, né? Esse relógio aí, ele já tem um formato diferente. Ele já tem um formato de quadrado, a forma dele aí já é um quadrado. Então, quem você vai marcar? Você já marcou lá, a tia Adriana já marcou lá o quadro, que ele tem o formato de um quadrado, e agora o relógio com o formato de quadrado. Muito bem. Os outros dois, que é o guarda-chuva, tem o formato de um triângulo. Então, vamos para a próxima. Quais desses objetos têm o formato de retângulo? Lembrem que eu falei para vocês que quando você observa o formato de um retângulo, você podia encontrar aí na sua casa algum objeto que ele tivesse com o formato de retângulo, mas ele estivesse na vertical, em pé, assim, não foi? Que eu falei para vocês observarem bem na casa de vocês, porque você poderia achar que o formato de um retângulo poderia ser só ele deitadinho, não é? E eu dei essa dica para vocês. Não, vocês podem encontrar aí na casa de vocês objetos com formato de retângulo e que ele não esteja na horizontal, que ele esteja na vertical, que ele não esteja deitadinho, mas sim em pezinho, não é? Muito bem. Então, agora eu vou dar um tempinho para que vocês possam responder essa questão.
Bom, então vamos lá. Quais desses objetos aí tem o formato de um retângulo? Esse primeiro aí é um quadro. Você acha que esse quadro tem um formato de retângulo? Deixa ele aí, vamos ver. E a bola? Observa aí. E essa calculadora? E essa aí é uma régua, tá, gente? Que eu não falei para vocês da questão anterior, um esquadro, tá bom? E esse aí, esses quadros? Qual que você acha? Ah, muito bem, você marcou aí quem? O quadro e a calculadora. Esse sim tem um formato de um retângulo. A bola é o formato de círculo e a régua, o esquadro, é um formato de triângulo. Muito bem, vamos para a próxima? Quais desses objetos têm um formato de triângulo? Agora você vai dizer para mim quais desses 4 objetos têm um formato de um triângulo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês marcarem. Você marcou aí? Será que você marcou a roda, o quadrado, esse quadro aí, esse pedacinho, essa fatia de melancia, o guarda-chuva, o que tem o mesmo formato de um triângulo? Isso aí, muito bem. Vocês observaram que o primeiro é formato de círculo, o segundo, que é um quadro, está no formato de um quadrado e que a melancia, essa fatia da melancia, ela tem o formato de um triângulo e o guarda-chuva também tem o formato de um triângulo. Muito bem. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Tchau.